O som que preenchia a sala de aula não era o tic-tac do relógio, mas a eco ensurdecedor do fracasso. Aos 14 anos, Guilherme Azevedo, filho da CEO, sentia-se congelado diante de sua prova, mais uma vez marcada em vermelho. Do lado de fora, sua mãe, Vivien, uma das empresárias mais poderosas de São Paulo, sentia vergonha queimar em seu peito. Seu império já havia conhecido a derrota, mas a impotência diante das repetidas falhas do filho era um tipo de dor que ela não conseguia vencer. Os professores haviam tentado de tudo, sem sucesso. Foi nesse momento que ela ouviu um zelador, ajoelhado ao lado de Guilherme, ensinando um truque com nada além de giz e paciência. E, pela primeira vez, os olhos de Guilherme se acenderam com um brilho de esperança. Os saltos de Vivien Azevedo batiam no chão de mármore do Colégio das Palmeiras. Cada passo era alimentado por uma mistura de medo e frustração. Palmeiras não era um colégio qualquer, era o mais prestigiado da cidade, o lugar onde se formavam futuros engenheiros, médicos e grandes empresários. Ainda assim, seu filho Guilherme tinha acabado de falhar em sua quinta prova seguida. Senhora Azevedo, o diretor Augusto Costa começou, ajustando a gravata nervosamente. Tentamos tutores, psicólogos, até métodos de aprendizado avançados, nada funciona. Guilherme simplesmente desiste. Vivien odiava a fraqueza, especialmente na sua própria família. Mas, antes que pudesse responder, seus olhos desviaram através do vidro da sala de aula. Ela viu Guilherme, encolhido em sua carteira, com lágrimas borrando a tinta vermelha na prova. Ao lado dele, ajoelhado em seu uniforme de zelador, estava Carlos Moraes. Um pai solteiro na casa dos 30, com as mangas arregaçadas e um rosto bondoso, mas cansado. E aí, campeão? Carlos disse suavemente, desenhando um pequeno diagrama com giz na lateral da mesa. Matemática é igual consertar uma bicicleta. Você não precisa olhar para a bagunça toda. É só começar com uma engrenagem, uma corrente, um parafuso de cada vez. Tenta resolver esse problema de novo, mas pense em consertar a corrente. Pela primeira vez, os números não pareciam inimigos. Eles pareciam peças de um quebra-cabeça que ele poderia resolver. Lentamente, ele anotou a resposta. Quando acertou, seu rosto se iluminou. O fôlego de Vivien se prendeu na garganta. Nenhum tutor, nenhum especialista, nenhuma solução cara jamais havia tocado seu filho daquela forma. Depois da aula, ela entrou na sala. Você, ela disse bruscamente, apontando para Carlos. Na minha sala, agora. O zelador piscou, claramente nervoso, e a seguiu, sem saber que esse momento, nascido da bondade, mudaria as vidas dos dois de um jeito que nenhum deles poderia imaginar. Vivien não se sentou. Ela fechou a porta com um clique suave, que soou como um veredicto. O que você estava fazendo na sala do meu filho? Carlos estava de pé na frente dela, com o boné nas mãos. Ajudando ele a respirar, ele disse. Os números o sufocam quando tem muita gente olhando. Isto é uma escola, não uma sessão de terapia, ela respondeu. Sua voz era seca, mas seus olhos estavam marejados. Se você tem um truque, eu estou ouvindo. Mas não confunda meu interesse com permissão. Carlos assentiu. Não vou. Eu trabalho aqui, eu respeito as regras, ele disse, hesitando. Eu sou pai solteiro. Eu conheço o olhar do Guilherme. A rigidez de Vivien cedeu um pouco. O que você mostrou a ele? Um jeito de transformar um problema em uma imagem, ele respondeu, mostrando o pedaço de giz que havia guardado. Nós desenhamos a equação como uma corrente de bicicleta na mesa. Menos vergonha, mais solução. Vivien respondeu, diga seu preço. Te contrato para aulas particulares. Assina o que você precisar. Não, senhora, ele disse, surpreso com sua própria coragem. Eu não sou professor. Sou o zelador, e existem regras. Mas se o diretor Costa permitir, eu posso dar uma hora de aula depois da escola, publicamente. Sem segredos. Com 3 regras, Vivien cruzou os braços. 3 regras, Carlos disse, firme. Regra 1, nada de celular durante a hora, nem o seu nem o meu. Regra 2, não interrompa o Guilherme quando ele estiver com dificuldade.
Ele precisa de tempo para perceber que pode superar a confusão. Regra 3. Você celebra o processo, não a nota. A nota vai vir depois. Vivien, que tinha o controle como sua religião, cerrou a mandíbula. Mas a imagem dos ombros encolhidos de Guilherme a fez ceder. Certo, ela disse. 1 hora, em público. O aperto de mão dela foi como gelo, o dele, como uma corda, gasta, mais forte. Às 3:05 da tarde, alguns alunos ainda estavam no corredor. Carlos pegou uma fita adesiva de seu carrinho de limpeza e colocou uma longa tira no chão. O que você está fazendo? Guilherme perguntou. Construindo uma reta numérica que você pode andar, Carlos disse. Passo para 1, pulo para 5, deslize para 10. Tênis são melhores que livros. Um pequeno sorriso se formou no rosto de Guilherme. Carlos lhe entregou uma barrinha de cereal. Primeira regra do aprendizado: alimente o cérebro, ele disse, e levantou uma sobrancelha para Vivien, que estava a 3 metros de distância com o celular na mão. Ela suspirou e guardou o aparelho na bolsa. Eles começaram. Fique no 0, Carlos disse. Agora, 7 passos para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Guilherme contou em voz alta. Agora, quebre o próximo problema, 32,9, em movimentos que você controla. Deslize para trás 10, pule para frente 1. O peito de Guilherme se encheu de ar. A resposta dele bateu com a de Carlos, que estava desenhada em um quadro de giz encostado na parede. Vivien se aproximou, seus saltos quase silenciosos no chão. Posso tentar? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Todo mundo começa no 0, Carlos sorriu. Subtraia 47 de 100, Senhora Azevedo. Deslize e pule. Pode me chamar de Vivien, ela disse, e deu o primeiro passo. Sua postura rígida se suavizou à medida que ela se deslizava para trás e pulava para a frente. Um CEO fazendo aritmética como uma criança aprendendo a andar de patins. A risada genuína de Guilherme encheu o corredor. Perto do final da semana, os rumores começaram. É verdade que o filho da senhora Azevedo está tendo aulas com o zelador, um pai sussurrou no portão do colégio. No Palmeiras, outra mãe sibilou. Imagine se os doadores do conselho ficarem sabendo disso. O diretor Costa encontrou Vivien no corredor. Os pais estão curiosos. Há questões de responsabilidade, ele disse. Nossa política proíbe funcionários não didáticos de fornecer serviços de instrução. Ele não está ensinando. Ele está facilitando, em público, com meu consentimento e seu conhecimento, Vivien respondeu calmamente. A linha é tênue, e a imagem é importante. Preciso pedir que parem. A antiga Vivien teria explodido de raiva. A nova Vivien pensou na certeza nos olhos de seu filho. Nós não vamos parar, ela disse em voz baixa. O senhor pode colocar uma cadeira aqui e assistir a cada minuto, ou nos filmar. Mas se o senhor arrancar a boia salva-vidas do meu filho porque ela não parece cara o suficiente, nós teremos uma conversa diferente. Costa se encolheu. Vou falar com o conselho. Na 7ª tarde, a chuva caía forte. Carlos limpava o chão entre as repetições, movendo-se como um metrônomo. Frações, ele disse, batendo no quadro branco. Não são tubarões. São fatias de pizza. Corta a pizza em 8 pedaços. Cada fatia é 1/8. 2 fatias são 2/8, que é o mesmo que 1/4. Equivalente, viu? Guilherme assentiu, mas depois franziu a testa. Mas por que 2/8 e 1/4 são a mesma coisa? Carlos desenhou um conjunto de engrenagens se encaixando. Engrenagens diferentes, mas o mesmo movimento. 2 dentes pequenos podem se encaixar com um dente grande se tiverem o tamanho certo. Ele tirou uma caixa de arruelas de seu carrinho. Espalhe 3 na mesa. Veja, 3 arruelas cobrem o mesmo espaço que uma tampa grande. Mesma função, peças diferentes. O rosto de Guilherme se transformou da dúvida para a compreensão. Então 4/8 é metade, e 6/8 é 3/4? Ensina de volta, Carlos disse. Eu sou o aluno agora. Vivien fechou os olhos por um instante,
como se estivesse engolindo um hino. Ela pegou um caderno de couro em sua bolsa. Para você, ela disse a Guilherme. Sem logotipos, sem notas. Apenas ideias. Desenhe, escreva, faça bagunça. Ela empurrou uma caneta tinteiro na mesa. Me desculpe por ter demorado tanto para te dar espaço. Carlos olhou para o lado, dando a eles privacidade. Ele pegou o seu esfregão e se afastou, fingindo estar ocupado, enquanto mãe e filho se reconectavam. O e-mail chegou às 21h12. Prezado Sr. Moraes, a diretoria tem sido informada sobre funcionários não certificados fornecendo instruções acadêmicas. Com efeito imediato, o funcionário em questão está suspenso, para proteger os alunos e a instituição. Carlos só leu o e-mail depois que colocou a filha Clara na cama. Ele olhou para a tela, depois para suas mãos. Ele mandou uma mensagem para Costa: eu entendi. Não venho amanhã. Por favor, diga a Guilherme que estou orgulhoso dele. Ele não mandou mensagem para Vivien. Os limites tinham sido seu escudo. Agora, pareciam uma cela. Na manhã seguinte, Guilherme chegou e encontrou a fita azul arrancada do chão. O quadro branco havia sumido. Ele olhou para o corredor vazio como alguém olhando para uma cicatriz curada que de repente começou a doer de novo. Onde está o Sr. Moraes? Ele perguntou. Em casa por enquanto, o diretor Costa respondeu. É minha culpa, a voz de Guilherme falhou. As pessoas viram. Elas riram. Vivien se agachou para encontrar os olhos dele. Nada disso é sua culpa. Você me ouve? Ele engoliu em seco. A gente desistiu de tentar. Ela se levantou. Um motor antigo dentro dela, aquele que fechava negócios às 3 da manhã, que construiu um império com garra, rugiu de volta à vida. Mas, pela primeira vez, não estava caçando um concorrente. Estava caçando uma maneira de proteger seu filho. Nem perto, ela disse. Após a suspensão de Carlos, Vivien, movida por uma determinação feroz, trancou a porta de seu escritório. Em uma ligação, ela ordenou que seu time criasse a Moraes Soluções de Aprendizagem, uma nova empresa para um programa piloto de aprendizado comunitário, financiado pela Fundação Azevedo. O choque de seu contato foi evidente, mas Vivien, agora uma mãe e não apenas uma CEO, estava decidida. Ela enviou uma mensagem a Carlos: estou consertando a corrente. Não desista. Minutos depois, ele respondeu: não vou. Por Guilherme, por Clara, por toda criança que precisa de uma porta diferente para entrar na sala. No final de semana, em uma reunião de emergência, o Conselho do Colégio das Palmeiras atacou a decisão de Vivien. Um dos diretores questionou a imagem da escola por um zelador ensinar o filho da CEO. Vivien respondeu com um olhar de aço, defendendo a compaixão e a inovação. Outra diretora, preocupada com os doadores, disse que não podiam elevar um zelador a educador. A resposta de Vivien foi implacável, um precedente de que nenhuma criança é descartável. Que o aprendizado não se importa com sua conta bancária. E se isso ameaça suas doações, talvez seu dinheiro estivesse podre desde o início. O conselho ficou em silêncio, sem reação. Naquela noite, o telefone de Carlos tocou com um número desconhecido. Ele quase ignorou, mas quando atendeu, uma voz que ele reconheceu preencheu o silêncio. Moraes Soluções de Aprendizagem está no ar, Vivien disse. Financiada, segurada, intocável. Você não está mais suspenso. Você está contratado como diretor. Ele quase deixou o telefone cair. Diretor. Você pensou que eu os deixaria te apagar? A voz dela era afiada, mas por baixo havia algo mais suave e agradecido. Você não apenas ajudou meu filho. Você me lembrou como a liderança deve ser. E eu não esqueço dívidas. Eu não sei o que dizer, Carlos respondeu. Diga sim, ela disse. Por que amanhã de manhã você está entrando no Palmeiras não como zelador, mas como educador? O silêncio que se seguiu não era vazio, mas pesado com tudo que não foi dito. Na manhã seguinte, Guilherme, com seu caderno debaixo do braço, parou do lado de fora do colégio. A multidão estava agitada, mas não com escárnio, e sim com curiosidade.
Entrando pelos portões, vestindo uma camisa social e gravata, estava Carlos Moraes. Não o zelador, não o excluído, mas o homem que a Fundação Azevedo tinha acabado de nomear diretor de aprendizagem comunitária. Os olhos de Guilherme se encheram de lágrimas. Ele correu e abraçou Carlos sem hesitar. Você voltou! Carlos o abraçou de volta. Eu te disse, garoto. Eu não desisto. Não de você. Vivi assistiu a alguns passos de distância, seu coração batendo com algo que ela não sentia há anos, esperança. Pelos conselhos, pelos sussurros, pelas políticas. E ela tinha acabado de encontrar o homem que sabia como consertar a corrente. Se o seu filho, como Guilherme, precisasse de uma solução fora da caixa, o que você faria? A história de Vivi nos mostra que a maior força de um líder, de uma mãe, está em lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém mais entende. Que o aprendizado não tem preço nem uniforme, mas tem a ver com a humanidade. E que, às vezes, o maior sucesso não está nos lucros, mas em consertar a corrente quebrada que impede alguém de seguir em frente. Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de assinar o canal para mais histórias como essa.